Então, hoje, gente, nós vamos dar continuidade ao Capítulo 18. capítulo 18, o éter, a radioatividade e a desagregação da matéria, né? Sendo Gama, gama que vai para beta. de gama para beta. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Mas se quiser, Bom, então a gente vai continuar o capítulo, né? Que a gente já iniciou. Ele é mais longuinho do que os outros. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só puxar isso para cima. então, antes a gente estava falando de substâncias, estávamos falando de radioatividade, né? Então, vamos dar continuidade a esse assunto. A gente chegou a olhar a tabela periódica, né? No Sim, final. conversamos sobre a periódica, né? Sobre aquela questão, né, do hidrogênio com urânio, né? O hidrogênio como um elemento mais novo, o urânio como um elemento mais velho, radioativo, outros elementos, quer dizer, outros elementos químicos, né, a partir, se não me engano, do próprio urânio, que foram as experiências de laboratório, tá? E agora vamos dar uma lida nesse para a Continuidade. gente terminar, aí depois a gente vai voltar a conversar. Mas, se quiser descontinuar a série evolutiva de suas formas conhecidas, recorrei ao citado princípio de analogia e continuai a série nas direções já iniciadas, ou seja, antes do hidrogênio, com corpos de peso atômico decrescente, e depois do urânio, com peso atômico e radioatividade cada vez mais acentuadas. Conservai a relação de progressão já anotada e encontrareis para os elementos químicos aquém do hidrogênio e além do urânio um salto no peso atômico de 2 ou 4 unidades, verificando o mesmo retorno periódico de isovalências. Assim, o elemento que vier depois do urânio terá um peso atômico 240 a 242 com qualidades radioativas ainda mais fortes. Notai, porém, que os produtos mais densos e radioativos do que o urânio vos escapam, pois ainda não nasceram em vosso planeta, e que os corpos que precederam o hidrogênio já desapareceram, fugindo, portanto, à vossa observação. Esse aumento de qualidades radioativas nos corpos, que devem nascer depois do urânio, significa para eles uma tendência cada vez mais acentuada à desagregação espontânea, ao regresso às formas dinâmicas. Esses corpos nascem para morrer logo, e sua vida tem a função de transformar gama em beta. A matéria de vosso sistema solar, com sua tendência a evoluir para formas de peso atômico cada vez maior e mais radioativas, produzirá uma série de elementos químicos sempre mais complexos, densos e instáveis. Esta matéria, cada vez mais velha e diferenciada, tende à desagregação e prepara-se para atravessar o verdadeiro período de dissolução, que aumentando progressivamente, terminará em verdadeira explosão atômica, como observais nas dissoluções dos universos estelares. Vosso recanto de universo se dissolverá por explosão atômica, verdadeira morte da matéria. Isto acontecerá quando a matéria tiver esgotado sua função de apoio àquelas formas orgânicas pelas quais é sustentada a vossa vida, que realiza nesta fase de evolução a vossa grande criação, a construção, por meio de infinitas experiências, de uma consciência, ou seja, de alfa, a substância que regressa à sua fase de espírito. Esse é o grande e verdadeiro problema de que tratarei e do qual esta é apenas uma singela preparação. Na extremidade da escala, além do hidrogênio, sempre pelo mesmo princípio de analogia, encontrareis corpos de peso atômico menor que o hidrogênio, e assim por diante, formando um grupo de mesma valência do oxigênio. Prosseguindo nessa direção, encontrareis o éter, o elemento imponderável para vós, de densidade mínima,
tanto que praticamente escapa às leis da gravidade, não vos sendo possível aplicar-lhe conceitos de gravitação e de compressibilidade, assim como não podeis fazê-lo à luz e à eletricidade. Ele escapa às vossas leis físicas e vos desorienta com sua rigidez, tão grande que lhe permite transmitir a luz à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, é de tão fraca resistência que nada opõe ao curso dos corpos celestes. O erro consiste em considerá-lo com os critérios específicos da matéria. Ele é uma forma de transição, como vos disse, entre matéria e energia. Uhum. Não foi isso aqui que me ali, agora já sucedeu. Então vamos, Então, tá acabou bom. isso. Acabou o capítulo. Quem quer falar alguma coisa? Vamos voltar ali. Não, acho que eu já nem lembro. Ele falou aqui no segundo, sendo bem leigo, mas aí Não vai, peraí. ele fala que assim, ó, pois ainda não nasceram, ele fala que esses elementos são matéria do Deixa eu nosso te planeta. corrigir. Tem uma interferência aí, não sei se alguém está ouvindo alguma coisa, uma televisão, tá? Não, da Suelizinha já fechou. Vai lá, continua, Valdir. Hum. Não, sabe por que ele fala que assim, ó, essa matéria é a matéria do vosso planeta? Significa que nos outros planetas a tabela periódica é diferente, então. Não tá aí, porém, escroto. Ah, pois ainda não. Ainda não nasceram no vosso planeta, mas já tem em outros planetas. Eu acho, Peraí, eu peraí. acho que o que ele quis dizer aqui, não sei a minha interpretação foi de que a gente ainda não tem, né, a gente não sabe quais são os elementos após o urânio. Então, que ainda não nasceram, entre aspas, porque a gente ainda não sabe o que é, né, ou quais são. Eu acho que Mas não nasceram no nosso planeta. Sim, eu acho que sim. nós ainda não nos demos conta deles. E também tem uma outra questão, que é aquilo que o Adolfo diz, né? Esses elementos são elementos, em tese, de mundos mais antigos, que a gente não pode esquecer que essa radioatividade está associada à idade. E também Então, o planeta ainda não então a envelheceu há tão tanto, Terra, né? dentro do nosso sistema solar, a gente poderia até dizer que é um dos planetas mais novos. Em sendo um dos planetas mais novos, ela terá poucos elementos com esse, digamos assim, alto nível de radioatividade. Daí, talvez ele está dizendo isso. Porque certamente a gente tem aqui, sei lá, não sei na tabela periódica, até urânio. Talvez se a gente for em Marte, Marte já vai ter o urânio não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, porque ele é um planeta mais antigo. E É, quanto mais antigo, segundo Adolfo diz para a gente, ele se torna mais radioativo. Eu acho que é isso, não sei se vocês concordam. é Eu isso, concordo sim, Silvio. é isso Eu Uhum. concordo mesmo. sim. Eu acho, bom dia para todos. Eu acho que ele fala aí das duas pontas, tá? O que Uhum. vem antes do hidrogênio, o que vem depois do urânio. Provavelmente o nosso planeta, né, lá no início da formação dele, né, ele utilizou materiais que eram anterior ao hidrogênio, né? Eu acho que a formação dos planetas, das estrelas, em geral, está associado Desceu. ao que vem antes do hidrogênio e depois do éter, né? Porque o éter eu acho que é a matéria básica de formação do universo, né? Uhum. Material. E exatamente como você falou, naqueles planetas que já estão no final da sua, vamos chamar assim, entre aspas, da sua vida, há uma desintegração, né? Que geralmente, até o Adolfo falou isso, começa do centro. Por isso que alguns acreditam que alguns planetas têm o centro oco, né? Que seria assim o caso da Lua, da nossa Lua, né? Que até reverbera. Então, assim, ele vai desintegrando de dentro para fora, né? Isso. Então, eu penso dessa forma, assim, são planetas que já estão no final da sua existência, já cumpriram praticamente a sua missão de vamos dizer assim, acomodar espíritos, né? Que estão em evolução e começam a se desintegrar, né? É. Eles acabam desaparecendo, E, entendeu?
Eu E acho que é dentro isso mesmo. desse pensamento, talvez Mercúrio, por exemplo, tenha até esses elementos anteriores ao hidrogênio. É. Porque como ele é um planeta mais novo, né, e ele ainda, não sei, ele ainda, não sei se já houve lá uma acomodação, né, porque é extremamente quente, não sei o que, coisa e tal. Ele deve ser mais rico nesses elementos anteriores ao hidrogênio. Não sei, eu acho que é por aí. Pela Você, lógica deve ser. alguém quer. Doutor Hédio, Eu acho dentro que da pode sua. ser esses planetas gasosos, né? Esses Olha, ainda aí eu que não estão sei formação. eu não sei se seria. É, pode ser os gases. É isso Pode que eu ser estou dizendo, né? também. Pensando nessa ideia que a partir do Sol, né, está o Mercúrio, como é que é a ordem? É Sol, Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Vênus. Quer dizer, esses Mercúrio, planetas, em Vênus, tese, seriam planetas mais novos. Então, em tese, eles teriam esses elementos do hidrogênio, né? Anterior antes do né? hidrogênio. Não sei, eu acho que é isso que ele está dando essa ideia, mas eu não tenho esses elementos para afirmar, mas me parece que é por aí. Porque se ele está associando esses elementos com antiguidade, ou no caso com materialização, mais antigo, mais materializado. Consequentemente, mais radioativo. Mais novo, em tese, menos densificado. Então, mais etéreo, né? Então, vai ter esses elementos, acredito, anteriores ao hidrogênio na sua formação. Talvez, se você for a Mercúrio, você não vai achar nada no sentido radioativo. Não sei. Mas eu acho que é. A gente está aqui especulando, né? Tentando entender o que ele está falando. Não, mas a sua linha de raciocínio eu acho que tem uma lógica, né? É isso, eu acho que deve ser isso também. Acredito que seja isso. É. Porque, de novo, a gente não pode esquecer que o foco aqui é que você parte, né, dos corpos mais jovens, esses corpos se densificam e o resultado meu Deus, dessa densificação é exatamente você entrar nesse processo de radioatividade. Então, isso está associado exatamente com o tempo de existência desse corpo, desse mundo, dessas formas de vida. Não sei, eu não sei dizer isso em outras palavras, até porque eu não entendo disso. Mas se os senhores puderem Agora, ajudar a gente, está muito bom. Agora, e quem quer dizer mais alguma coisa aí sobre o que foi dito? eu também queria falar uma outra coisa, Silvio. Fale, meu amigo. Assim, para pensar, eu falo, bom, se é, os outros universos eles têm um nível de materialidade, entendeu? Por exemplo, o que é formado o perispírito? Ainda é matéria, né? Hum, Eu fico pensando que tipo de matéria, ou seja, que tipo de elemento químico formaria então o perispírito? Né? Porque é tipo uma escadinha de Jacó, né? Eu digo os níveis são tipo uma escadinha de Jacó. hum, Conforme a evolução espiritual, você vai passando para planos superiores. De que é formado? Que são formados? De que matéria? Né? Porque ainda são materiais, forma diferenciada. Que eles são formados? Que elementos químicos compõem esses universos? Né? Essa é a pergunta que eu tenho. não sei. Algum sábio aí possa responder, porque eu não tenho a menor ideia disso. Alguém aí de Marte, por favor? Porque eu acho, dentro do que você está falando, me parece que é uma tendência, né, de nós perdermos materialidade. Eu não sei até que ponto, né, quando a gente fala em energia, se energia é matéria ou se já é um outro estágio. Aparentemente é um outro estágio. Então, se o perispírito, como a gente está falando, ele ainda é matéria, mas ele é energia. Eu acho que quanto mais você vai entrar nesse campo na energia, mais você abre mão desse sentido material que a gente conhece. Mas eu não sei dizer o que que é isso, não tenho a menor ideia. Eu vi um estudo também, acho Hum, que não sei se vocês já ouviram falar disso, de que hum, acompanharam uma pessoa em estado já de desencarne, hum, que eles pesaram a pessoa momentos antes do desencarne e pesaram exatamente depois do desencarne. hum. Viram uma diferença mínima do peso da pessoa, Seria a entendeu? alma, então. Seria o. A alma, o espírito. É. Congelou. Será que Eu acho todo que a mundo gente congelou? congelou. Ah, meu Deus. Alô, câmbio, terra. Deus. Deixa eu ver. Voltou. Acho que nós congelamos aqui.
Fala, Bira, aí tá legal, pesou Não, a não, pessoa. um estudo que fizeram Hum, para, eu não sei aonde eu vi, mas eu sei que isso aí é sim, conhecido, que uma pessoa que já estava nos últimos momentos, hum, né, para desencarnar, pesaram a pessoa e uhum, depois do desencarne tornaram a pesar e viram que existia uma diferença no peso sutil, uhum, né? Então eles estavam criando a hipótese de que esse peso se relaciona. Caraca, para sempre na mesma. Ele tem que continuar falando de lá. Peraí, menino. Alguém, vocês estão ouvindo a gente? Por Olha favor. só. É que a gente Eu não estou está. ouvindo. Vocês Eu, eu estou. O isso que o Bira que eu Bira não está estou. falando, para Ah, mim, diz respeito ao duplo etérico que se desfaz, tá? Que é o fantasma visto aí nos cemitérios, essa coisa aí. Ainda não é o perispírito, tá? Mas essa questão da matéria, pô, a gente já mencionou várias vezes aqui que o pensamento é dito por André Luiz que é matéria. Por isso é que a espiritualidade superior é capaz de enxergar realmente os nossos pensamentos. Nós uhum, não precisamos para nos comunicarmos, né, de nos expressarmos. O nosso corpo já expressa as nossas ideias, aquilo que a gente está pensando. uhum. Então, eu Mas qual seria esse material? Que Não, pois tipo? é, aí isso é um dos mistérios que a gente não conseguiu ainda, a ciência não conseguiu ainda alcançar esse tipo de coisa, Uhum, tá? E, poxa, eu realmente não vejo, digamos assim, uma necessidade de nós perquirirmos isso com muita insistência, entende? uhum, Tá? Porque, poxa, a gente sabe que A gente não sabe. no nosso planeta a gente não vai trabalhar com esses níveis energéticos abaixo do hidrogênio e acima Urânio. daqueles de laboratório lá que são instáveis demais, uhum, né? Eu estou com a tabela periódica aqui na mão e eu penso que nós, para o nosso conforto material, temos essa cadeia de elementos aqui que a gente precisa aprender a conviver com ela. uhum. Agora, tudo bem, eu estou preocupado realmente o dia que eu desencarnar. O que que eu vou fazer? Vai acontecer comigo? Tá? Vou para laboratório também lá. Lá tem um mundo de laboratório e que as coisas aqui na Terra acontecem porque já foram experimentadas lá nos laboratórios, né? É. Então eu penso que esse é o maior interesse nosso no momento. Talvez a gente receber isso aqui, mas isso aqui que o Pietro Baldi está nos passando é uma constituição que ele tem a verdade, mas eu não sei se ele também conhece essa série estequiométrica para baixo do hidrogênio e acima do urânio, como um todo, entende? Não sei se Pietro Baldi de fato era um homem de laboratório, Ah, né? isso eu não Eu, sei. Mas isso aí esse é questionamento, detalhe. Eu estou falando de coisa que eu não. Bobagem. esse questionamento aí que eu fiz é justamente por quê? Porque eu tenho curiosidade de saber o que é constituído o mundo espiritual, entendeu? Bom, eu acredito que ele não é constituído dos mesmos elementos químicos que a gente tem aqui na nossa constituição do nosso planeta, né? Deve ser coisas muito mais sutis, muito mais próximas do éter. Eu acho que é mais próximo do éter do que depois do urânio, entendeu? Mas Não, eu isso não tenho é dúvida interessante. também. Eu penso contigo aí. E agora, a gente vê as formações das colônias sendo feitas através de pensamento, fundamentalmente. A colônia Nosso Lar, a colônia Redenção, lá na Bahia, Né? né? Então, é, são seres com capacidade de manuseio
dessas propriedades que já não são as nossas mais aqui, não são essa matéria grosseira mais. Entende? Mas lá eles É, constroem muros, eles constroem paredes magnéticas. Tá? Quando a gente estuda uma obra de André Luiz, aí a gente vê que, poxa, você tem uma cidade que é fortificada nos moldes das cidades antigas. Pô, tá? Ou seja, um indivíduo de baixa vibração não consegue penetrar aquele muro ali que tem uma parede magnética, entende? Mas, Então, como é mas que ele eu, constitui essa parede magnética se ele não tem elementos, digamos assim, materiais? Para mim, tem que ter. mas Agora, tem que ter, tem que ter. tem que ter. Mas eu tenho uma pergunta. Por que que ele precisa de uma parede magnética? Ele não poderia simplesmente implantar esse campo magnético? Ô, Silvio, eu penso que não, porque, olha, eles inclusive se defendem, eles têm armas contra as invasões. Tá? O mundo de baixa vibração tenta invadir ali, e eles têm que disparar energias para disso, não para exterminar, mas para impedir que aquelas baixas vibrações os alcancem dentro do seu ambiente protegido. Deixa eu dizer uma coisa, então deixa eu botar, isso é curiosidade, tá, Red? Eu não estou querendo te inquirir, não. Mas se nós dizemos que tudo é uma questão de frequência e que, em tese, nosso lar estaria, digamos, numa frequência 10, que tipo de espíritos de baixa vibração alcançariam essa frequência 10 a ponto de invadir um lugar como esse? Ô, Silvio, o Hum, nosso lar ainda está no umbral. sim, tudo É Ele bem. isso está no aí, umbral isso aí. superior, mas é umbral ainda. Tá? Exato. Então, as pessoas que estão ali habitando já são aquelas que têm tendências a se preparar para o reencarne. O que eles vão fazer lá dentro do nosso lar é aprender para voltar para a carne aqui, para essa matéria grosseira. Uhum, Tá? Isso, os livros aí do André Luiz nos mostram isso claramente. É tudo com uma finalidade de um indivíduo se preparar Para para voltar. que ele volte e execute aqui aquilo que ele errou. Ele execute agora acertando. Se não acertar de novo, vai ter que, possivelmente, agora deixar o nosso planeta. uhum, Por quê? Porque o estágio em que o planeta se encontra, até pelo envelhecimento desses materiais aí também, essa coisa toda, a meia-vida de cada um desses materiais é que determina o tipo de constituição da matéria que a gente vai experimentando, tá? Que tipo de vida vai ter no planeta, né? Que são É, tipos entende? diferentes. Mas, de qualquer forma, a gente não pode esquecer que, poxa, os nossos sentidos, poxa, não são capazes de perceber isso, mas isso existe ali, entende? Quando você vai para uma mesa mediúnica, você vê, poxa, situações que, poxa, é, o indivíduo está preso a uma ideia que, pô, é lá de 200 anos atrás, entende? Ele nem sabe, entende? Ele toma um choque quando a gente diz, olha, nós já estamos no ano 2025. uhum, Isso aconteceu comigo na semana passada. Entende? E o indivíduo está lá, tá? E então são coisas assim que isso sim me preocupa, porque é um estado de não de uso da matéria como um todo, mas ele precisa desse choque energético da matéria, tá? Para se recompor. Esse indivíduo que estava lá, se manifestou há mais de 200 anos, ele tinha tido as mãos decepadas, ele havia furtado lá alguma coisa e deceparam as mãos dele. Entende? E ele estava lá ainda choramingando, até hoje, preso a isso aí, a essa condição, entende? Então, onde é que ele estava? Ele estava preso naquele momento em que aconteceu a coisa. uhum. Então, são situações que eu fico
O universo é só imaginação mesmo. Aquele negócio que o Eu, universo é eu, mental, né? É Uma, mental. uma E das é por leis isso lá que eu do aceito o que o Cabalho. Adolfo fala. Nós estamos na era do mentalismo. Uhum. Então vamos mentalizar direito. A gente fica preocupado com coisinhas do nosso dia a dia, poxa, né? Mas tudo bem, eu acho que essa parte aqui, ela é só uma informação que a gente não vai manusear isso, mas a gente sabe que a gente precisa aprender a manusear nosso pensamento. Uhum. Verdade. O que é eu, que eu eu, ando eu, pensando? Fala, Bira. oi, eu concordo aí com o que o Ared falou sobre essa questão, né, umbralina. Eu acho que a umbral, ele faz parte, vamos chamar assim, desse espaço que está mais próximo ao nosso planeta, né? O umbral circunda o nosso planeta, né? Tanto é que essas cidades aí astrais, elas são formadas também da mesma forma da matéria existente, né? Moldada através do pensamento da matéria existente naquele ambiente, entendeu? E há necessidade, sim, de, vamos dizer assim, a gente sabe que o espírito é imortal, ali ninguém vai morrer nessas batalhas, mas deve causar grandes incômodos, né? A utilização dessa matéria né, que eles utilizam lá para repelir, né? Esses espíritos estão é, de uma forma é, mais abaixo deles, né? Que constantemente pela literatura a gente sabe que essas cidades são atacadas, né? E elas também, eu creio que essas cidades elas estão em diversos níveis, né? Umas mais, sim, mais adiantadas, outras menos, né? Mas é isso. Eu acho que está tudo corretíssimo aí. Aí eu me pergunto também, eu tenho outra pergunta para falar, fazer, é o seguinte, de que matéria é feito aquela, como é que se fala? Aquele plasma que sai do corpo de alguns médios para realizar Ectoplasma. materialização, essas coisas. O Oi? ectoplasma. Ectoplasma? Ectoplasma. Isso. De que matéria é feito aquilo? Que matéria química? Né? Como é que ele produz aquela matéria química que é diferenciada, que os Eu espíritos não utilizam, conheço também, que mas os aquilo últimos ali utilizam? são as células do nosso corpo exudando esse material. Eu já Mas escutei uma não é um palestra do material Divaldo ele comum. explicando isso. Ou seja, Mas não é uma matéria comum, né? não é matéria comum, mas eu acho que tem a ver com a célula trabalha em função do que eu penso. É por isso que eu desenvolvo um câncer em mim, eu desenvolvo um monte de coisa. A célula é um ser ainda comandado totalmente. Ela faz o que eu quero. Ela não age por sua determinação. Eu determino o que vai acontecer com aquela célula. E ela é obediente, tá? Quando eu dou um comando para que ela Até se porque, Herédio, nós já fomos célula. Sim, sim. Então, ela tem uma identificação conosco, nós já fomos aquilo ali. Pois é, mas a matéria que ela exuda aí, assim como a gente exuda suor, essa transpiração que a gente faz, aquilo é uma forma de, no meu entendimento, de ela emanar, possivelmente a mesma forma do corpo magnético que eu crio, que a gente chama de aura. Entende? Com o meu pensamento, com o tipo de atitude que eu desenvolvo, né? Se eu, por exemplo, eu quero estar com Cristo continuamente atuando. Eu tenho que ter boas ações, porque a gente já sabe disso. Eu tenho que ter bons pensamentos. Eu não tenho que repelir a criatura de Deus. Entende? Então, nesse momento, eu penso que eu estou criando em volta de mim alguma coisa que está deixando até de ser materializada, essa matéria bruta, grosseira. Entende? Mas isso é para
os que já aprenderam a desenvolver isso. Eu tenho tantos altos e baixos, eu tenho meus momentos de elevação, mas a maior parte dos meus momentos é de baixa vibração. É eu procurando o que que eu vou comer depois, entende? Eu tenho que limpar o quintal, tenho que fazer não sei o quê. Tem. Eu até entendo, Aurélia, que a gente possa comandar as nossas células, e eu acredito nisso também. Mas se nós não fizermos, as células se comandam sim, por si só. Tanto que elas continuam o trabalho delas. Quem é célula que Isso. cria isso, que produz osso, que produz E outras que nós coisas. não temos E, consciência que elas estão fazendo. nós, Não, tem um mas eu acho que a sistema gente tem que nervoso entender que autônomo, temos. mas a gente desenvolveu isso Eu há queria quantos fazer três milhões de anos? comentários. Esse sistema nervoso autônomo que comanda isso aí que você está falando, tá? O batimento cardíaco que eu tenho, por exemplo, independente de eu estar dormindo ou não, eu não comando meu coração. Mas eu tive que desenvolver isso ao longo do processo de encarne e desencarne. Então, isso ficou já armazenado em mim, no meu entendimento, tá? O que Mas vocês têm razão, tem. Eu acho que a gente tem esse poder, só que a gente ainda não descobriu esse a poder. gente ainda não alcançou esse A estágio. gente não tem essa consciência de que a gente tem Talvez, esse poder. talvez o nosso evoluir seja nós termos uma atuação consciente sobre toda a nossa estrutura. O que não acontece, no meu modo de ver, hoje, né? Nós não temos evolução no sentido de dizer, olha, meu fígado, sei lá, se harmonize o meu estômago. Não, a gente, conscientemente, nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas eu acho que dentro de um processo de evoluir, Chegaremos. nós vamos ser conscientes de todo o nosso corpo interno a ponto de fazê-lo funcionar de uma maneira mais satisfatória, mais equilibrada. Mas isso é parte do nosso evoluir, é parte do desenvolvimento, né, do nosso Não desenvolvimento chega. A espiritual. gente ainda não consegue fazer. Né? Ô Ô, Silvio, aqui, Eu, fala, não, eu queria falar sobre o que o Bira falou primeiro. fala, O fala. Bira falou sobre a matéria do, como é que é? Do ectoplasma. Uhum, Tem uma passagem do Divaldo, o Ared falou do Divaldo. O Divaldo fala que lá no começo, quando ele começou a trabalhar com Joana de Ângeles, ela se apresentou com o perdão da dúvida se foi realmente a Joana de Ângeles, mas acho que foi. uhum, Ela se apresentou para ele, fez uma cura e tal, e foi muito marcante para ele, e ela estava com uma roupa fluídica. uhum, E ele perguntou assim: eu posso tocar em você? Ela falou: pode. E ela era palpável. Uhum. Eu posso tirar um pedaço da tua roupa? Ela tirou um pedacinho rasgou um pedacinho da roupa dela e entregou para ele. E já era física. Aí ele guardou aquele pedacinho, está guardado até agora, porque ele disse que estava guardado até agora. E numa época que ele foi para São Paulo, ele conheceu um grande industrial em São Paulo, produtor de tecidos, e pediu para analisar aquele tecido. E aí o industrial falou para ele: esse tecido não é de matéria deste planeta, conhecida neste planeta. uhum. Então ele conseguiu, veja bem, ela conseguiu fazer isso, materializar isso. É um negócio. Olha quanto que a gente ainda precisa aprender, né? É. É Sai maluco baba isso. com vibute, sai baba, né? A gente tem a informação, eu nunca vi, mas Adolfo conta essas histórias pra gente aí, pô. Ele materializava a coisa, né? Lá no Frei Luiz, eles têm esse trabalho de É, materialização. E tinha uma médium lá que ia lá na casa, chegou aí um tempo lá na casa, e ela materializava. A essência era nítida, pingava da mão dela, essência. Ela chegou a materializar, acho que umas pedrinhas para alguns, ela deu para alguns, mas eu presenciei isso. A essência pingava, e ficava o salão inteiro. E a mão, quando ela tocava na gente, aquilo ficava, aquele cheiro ficava assim por dia. Você podia lavar a mão que ela permanecia, entendeu? E era real aquilo. Era real. Lá eles têm muito esse trabalho de materialização, né? tem.
É a questão que a gente estava falando acho que na semana passada, das curas que Jesus fazia e tal, a manipulação dos elementos, que a gente ainda não consegue fazer, mas que os espíritos evoluídos já fazem isso. Então, isso que aconteceu aí foi exatamente essa manipulação dos elementos, que a gente ainda não tem esse conhecimento todo. Mas vamos chegar. Rita, Hum, Rita, foi. eu acho que o Ariel está falando aí, eu acho que nós somos aquilo que pensamos, É. nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que comemos, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que existe uma ordem, uma harmonia do universo. Se você anda, vamos dizer, a sua vida, ela está de acordo com essa harmonia, procurando estar mais próximo dessa harmonia, você, logicamente que a gente tem um prazo nessa terra, né? Mas você vai viver em harmonia. E por tabela, as suas células, o seu corpo vai viver de uma forma mais harmônica, né? Então, isso eu acho que é necessário, em primeiro lugar, para você é, ter possibilidade de cumprir a sua tarefa aqui. Ou seja, se você tem um tempo pré-determinado e você vive o mais próximo dessa harmonia, o tempo que lhe foi dado para você realizar a sua missão, ele vai ser o suficiente, ele vai existir. Eu vejo que o Adolfo vive falando isso também, que muita gente vai embora antes do tempo, entendeu? Pô, você chega aqui na Terra, começa a fumar, começa a me alimentar de uma forma, começa o tempo todo a reclamar, né? Sou uma pessoa muito ansiosa, né? Num trabalho, não faço aquele trabalho interno, eu acho que esse tempo vai Diminuir. diminuir e vai prejudicar a minha encarnação, Uhum. né? Então a gente influi sim diretamente na matéria. Mas, por exemplo, o caso do ectoplasma, eu penso que isso está relacionado a um trabalho que precisa ser realizado por aquele espírito, né? Naquela encarnação. Eu acho que aquilo é uma coisa biológica. Eu não sei dizer como é que o organismo produz algo que não é, vamos dizer assim, entre aspas, natural do nosso planeta. É uma coisa que nem todos nós ou não produzimos naquela quantidade, né? Talvez a gente produza para um uso pessoal, né? Para o nosso restabelecimento, para qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Algumas pessoas produzem em excesso, né? Você vê que algumas pessoas que têm essa capacidade, elas não morrem muitas vezes naturalmente, elas morrem num acidente, né? Morrem de uma forma, às vezes, até diferenciada, né? Porque ele produz tanto aquilo que ele, vamos dizer assim, ele poderia, assim, um absurdo que eu vou falar, mas ele poderia viver muito, entendeu? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, essa mesma matéria que nós temos, o médio de cura, ele usa uma parte, eu acredito que ele usa uma parte desse ectoplasma, certo? Trabalhado com algo que ele tem, né? A intenção de cura, seja lá o que for, né? Ele tem algo diferenciado de outros médiuns, entendeu? Mas eu acho que o que ele possui é a mesma coisa, entendeu? É o mesmo material, só que ele está, vamos dizer assim, trabalhado de uma forma diferente que ajuda a reconstituição física das pessoas, né? Eu acho que nós todos temos isso. Uhum. Agora, a gente produz mais ou menos de acordo com o nosso pensamento, com a nossa forma de viver, com a nossa harmonização, entendeu? Você vê que, pô, a pessoa que está sempre de bom astral, né? Enfrenta os problemas de uma forma muitas vezes racional, sem se preocupar muito, preocupando-se apenas com o necessário, porque a gente aqui vivendo no mundo material, a gente não pode esquecer que a gente tem necessidades, né? A gente é obrigado a trabalhar, a gente é obrigado a conviver em sociedade. Isso a gente não pode fugir, porque senão seria muito fácil, né? Viver isolado lá na montanha, vivendo de prana, não tendo contato com nada, sem precisar trabalhar, sem precisar me preocupar. Então, pô, o cara ia se preocupar com o quê? Né? O cara, qual é
é, é, os desafios que ele iria encontrar que serão necessários para a sua evolução? Praticamente nenhum, né? Entendeu? Eu vou ficar aqui pensando, meditando o tempo todo. Isso não, do meu ponto de vista, isso não faz a pessoa evoluir. Pode até fazer para aqueles espíritos que estão mais adiantados. Mas, assim, eu acho que você tem que estar aqui na lida, entendeu? Utilizando todos os recursos que você tem, que você possui, que lhes são dados para você ter a experiência necessária para a sua evolução, mas que a gente tem que ter consciência de a gente manter um mínimo de harmonização com as leis divinas. Por isso que eu acho tão importante e tão pouco falado, infelizmente, a questão das leis divinas, né? Por que as coisas nos acontecem? Porque a gente, quando chega ao nível de espiritualização, muitas vezes se atribui a Deus tudo que acontece na tua vida. Não, a gente tem que lembrar que a gente tem uma participação, entendeu? A gente tem uma diretriz, né? Tem algo que controla esse todo, né? Para ele ser justamente harmônico, né? Para ele ter uma finalidade. Então eu penso assim, entendeu? Quanto mais você procura a harmonização, né? Deixar o seu eu interior comandar um pouquinho, eu acho que você tem uma vida melhor. As coisas funcionam até do ponto de vista químico, né? Que a gente está conversando aí, da matéria. Ok. Eu queria falar uma coisinha aqui Vale. a respeito daquilo que o Pietro Baldi nos chama a atenção aqui, aquilo que está aquém do hidrogênio. Uhum. Tá? Ou seja, é matéria, ele diz que é matéria, mas que não sofre mais o efeito da gravitação. Ou seja, os corpos ali formados daquele material já não estão presos a outros corpos. Então, a volitação, por exemplo, é facilitada, a levitação, tá? E aí eu vejo o- os corpos de faquires, tá? Deitados em cima de uma cama de prego, por exemplo, e ele não se machuca, tá? Então, eu me lembro muito que o Adolfo me pediu para fazer um estudo a respeito de Francisco de Paula, que é o nome da nossa instituição, o nome original lá da nossa instituição, que a gente conhece muito, muito mal. Mas Francisco de Paula, Paula, não sei se vocês sabem, é uma cidade lá no sul da Itália, tá? E o Francisco, ele tem aquela série de coisas lá que ele foi prometido para Francisco de Assis, que se ele se sarasse, primeiro para que ele nascesse, tá? O casal não conseguia ter filho, depois ele nasce doente. E a mãe então promete para Francisco de Assis que botaria o nome dele, botaria ele no convento e tal, coisa desse tipo assim. Só que esse menino se tornou realmente um ermitão. Ele fugiu, ele pediu. Primeiro ele foi lá para atender o que a mãe tinha feito, de viver lá no convento, lá com os frades, aquela coisa toda. Ele pegava a brasa com a mão, fazia uma série de atividades que nós normalmente não conseguimos fazer, tá? Ele, quando adulto, ele se tornou um grande curador lá da região. Por quê? Porque caçadores machucados encontraram ele levitando uma vez dentro de uma caverna. E ele se penalizou daquele caçador que tinha se acidentado lá, curou o caçador, e aí, dali para frente, ele perdeu a paz de viver sozinho, entende? Mas aí ele começou a fazer, então, com a reunião de companheiros dele que foram se unindo a ele, a semelhança de Francisco de Assis, foram se unindo jovens. E ele começou a construir também lá os seus conventos, aquela coisa toda. E numa das construções, que era ele, por alguma razão, ele gostava muito das montanhas, porque aquela região ali toda ela é montanhosa, né? Mas na construção de uma daquelas faldas ali, uma pedra ia rolando em cima da construção e ele, poxa, percebe e controla a pedra para não cair em cima daquilo. Ou seja, ele tinha controle da gravidade também. Um outro fenômeno que acontece com ele, que é narrado, é ele queria ir de uma ilha para outra lá, da ilha natal dele para outra, e o barqueiro disse: "Ó, você tem que me pagar." Ele falou: "Nós não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, não sei o quê." E aí ele faz uma prece e tira a capa dele,
bota no chão, pega um cajado, estica aquilo, tá? Estica aquela capa em cima sei lá, faz uma Uma vela com vela, aquilo fez um ali. barco à vela. Fez um barco à vela, tá? E ele leva os companheiros, sobem, ele mais os companheiros que estavam lá, sobem naquele negócio e atravessam o canal lá, tá? Então, o barqueiro ficou assustado com aquilo. Mas, então, são fenômenos que alguém já domina aí, ó, tá? Eu não estou querendo ele é considerado um santo pelos italianos lá, ó, os jornaleiros, coisas desse tipo assim, lá do Rio de Janeiro, pô, tem uma adoração muito grande por Francisco de Paula, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou chamando a atenção para esse assunto que ele chamou aqui, ó, tá? Já não atende mais à gravitação. Quer ver? Deixa eu ler. Não tem gravitação, não tem compressibilidade, ele dá algumas Isso. características. Eu lembro disso, que a gente É. indicou aqui. Então, Gente, eu queria Sim. falar uma coisa. Tem certeza? Pensando aqui, ainda estou pensando. Tá certo. Deixa eu te falar. Olha, existem diversos fenômenos de gravitação. Por exemplo, no início do Espiritismo, os espíritos levitavam, né, copos, mesas, faziam barulho. Isso tudo aí tem a ver com aquele fenômeno da ectoplasma, entendeu? O que que acontece? É, Tem que ter um médium com esse tipo de manifestação. isso. Ele envolve, os espíritos envolviam com o pensamento esse ectoplasma, que é mais sutil, que eles poderiam manipular. Eu acredito que o ectoplasma é quase, vamos dizer assim, aquela matéria do mundo é, espiritual, né? Está acima do nosso. Eu chamo de espiritual, né? Então eles manipulam com facilidade, né? Eu não sei ainda, por exemplo, vamos lá, agora trazendo para o nosso plano. Pô, como é que as pirâmides foram construídas, né? Assim, Jesus andou sobre as águas, né? Tem várias situações, o tapete do Aladim, né? O que seria isso tudo? Como é que essas máquinas voadoras aí, que a gente chama de OVNIs, como é que elas usam? É antigravitacional. São tecnologias ou materiais que existem naturalmente que a gente ainda desconhece. O uso até, né? Então eu penso, por exemplo, eu vi uma vez um vídeo na internet, que eu também não sei se é verdade ou se é mentira, de um monge levitando. Saiu um pouquinho assim, encostou um pouquinho do solo, só com a força do pensamento, né? Então, assim, são pessoas que têm técnicas e conhecem, né, como funciona a coisa, né? Então, aquilo que Jesus falava, assim, olha, vocês farão até mais do que eu faço, entendeu? Então, assim, são mistérios hoje para a gente, né? Mas aí, muitas vezes isso aí não passa de um processo material ainda, talvez mais sutil, mas ainda um processo material. O que a gente chama de milagre são processos materiais mais sutis. Uhum. Ok. Arédio, em relação ao que você estava falando, está aí na tela. O éter Isso. escapa Ah, às desculpa. nossas leis físicas. É. Continua aí, só Não, para. mas eu concordo plenamente com o que o Bira está falando, e me lembro muito também da história lá de que queriam eliminar Antônio de Pádua, que estava fazendo um discurso em cima de um tablado lá que cortaram lá. Entende? E ele permaneceu no ar. Pô, entende? Então, as coisas não acontecem conscientemente, né? Ou seja, o estado interno do indivíduo já leva a isso. Não é uma coisa de volição, não é? Eu quero isso agora, assim vai acontecer, tá? Não é o meu querer. A minha volição pode até ser uma volição continuada, se eu já conseguir desenvolver isso. Mas eu penso que
Isso já é um estágio um pouco mais avançado realmente de cada um dos seres aqui. Tanto é que a gente chama ele de santo, né? Essa força oculta é só dele ou... Boa Mas é tarde, isso. amigos. Boa Fala, tarde, amigos. fala, Tereza. Ô, Tereza, boa tarde. Então, boa tarde. Eu tenho estado aqui a pensar mas não consegui, inclusivamente, encontrar aqui assim à mão com facilidade. Há uma obra de Ramatiz que eu não sei se é mediunidade de cura, mas penso que até é mediunidade de cura, que nos diz que o ectoplasma é matéria astralina que sustenta os nossos corpos espirituais. É equivalente, sustenta os nossos corpos espirituais, tal qual o nosso sangue circula no nosso corpo matéria e que leva os nutrientes para sustentar tudo o que nós precisamos de ser nutridos nas nossas células. Uhum. Porque inclusivamente, isso já tem acontecido aqui no Centro Mariano muitas vezes, quando se está a fazer um trabalho de cura. E inclusivamente esse ectoplasma os irmãos espirituais que vêm e que se ajustam à energia do seu médio para fazer trabalhos de cura, precisam desse ectoplasma. Tanto que em determinadas ou cirurgias assim na energia e que são mais demoradas e se o médio estiver com alguma deficiência de ectoplasma ou se o ectoplasma esteja gasto, há sempre um outro médio que com a mão nas costas do médio que está a tratar. E levantando a mão como se recebesse de um banco, como há o banco de sangue, um banco de ectoplasma que está a receber e que está a transmitir ao médio que tem o seu guia, o seu mentor a trabalhar, para sustentar esse ectoplasma. Ok. E isso está muito bem esclarecido numa das obras de Ramatiz. Só que pronto, já não consigo, já tem tantos anos de estudo que eu não consigo dizer exatamente em qual dos livros é. Mas isso está muito bem explicado relativamente à função do ectoplasma. Nós precisamos do nosso ectoplasma até para os seres espirituais, os nossos guias, os nossos mentores, se aproximarem de nós. Uhum. A Rita E, está supondo aqui que seja o livro Mediunidade de Cura. pois, amor, na mediunidade de cura ou sei lá, eu nem sei, tenho os ali, já estive ali a ver um ou dois, mas não consegui realmente encontrar. Mas é provável que na mediunidade de cura esteja essa explicação. Se não é esse, há um outro livro há um outro livro de Ramatiz que nos dá essa explicação bem. É. Muito bem. Eu fico impressionado realmente com tudo isso, mas é, a produção desse ectoplasma é que é, para mim, o verdadeiro achado aí, né? Porque o ectoplasma em si eu usaria como uso qualquer outro pedaço de metal ou alguma coisa assim. Mas a geração desse ectoplasma, que eu acho que nós precisamos nos concentrar é nisso, né? Como nós podemos nos adequar para produzirmos mais ectoplasma, então, já que este é um elemento fundamental para a cura, enfim, para a materialização que nós desejamos, né? Eu acho que tudo acaba caminhando para o mesmo lugar, não, Arédio? Quanto mais nós evoluirmos espiritualmente, Isso, mais nós daremos vazão a esses elementos da espiritualidade para fazer isso, essas coisas. Aliás, vocês até falaram aí dessa questão de viver mais e viver menos, e o que me ocorreu foi exatamente isso. Essa questão de um maior ou de um menor prazo de vida está associado a um melhor uso, ou melhor, a um menor ou a um maior comprometimento energético do nosso corpo. E esse comprometimento energético, maior ou menor,
está exatamente associada a isso que a gente fala, né? Ao nosso modo de viver, a como nós pensamos, o que nós sentimos, né? Ou seja, quanto mais harmonioso é isso, eu não sei se você viverá mais, mas com certeza você terá uma melhor qualidade, né? Então, A a Ô, harmonia Silvio, do universo, eu acho que não sim, pode ser quebrada, né? sim, mas eu acredito assim, né? Se nós temos uma melhor qualidade energética, isso não compromete o nosso corpo e permite a ele cumprir aquilo que foi determinado da melhor maneira. E na medida que a gente tem uma vida confusa, tumultuada, não sei o quê, energeticamente nós comprometemos esse corpo físico. E como ele é matéria perecível, vai embora, às vezes, rapidinho. Ou vai embora de uma maneira extremamente comprometida, né? Sem saúde, sem sermos saudáveis. Então, é eu, realmente. A gente acaba caindo naquela coisa que você é, o que você acredita, o que você ama, o que você faz, essas coisas todas. Isso vai fazer com que a gente tenha mais ou menos equilíbrio na nossa existência. Isso vai fazer com que você seja mais útil ao plano espiritual ou menos útil ao plano espiritual naquela encarnação. Em resumo, reforma íntima, transparência, todas aquelas coisas que o Adolfo fala para a gente, né? Reflete naquilo que nós somos, né? Naquele corpo que nós temos, numa maior ou numa menor quantidade, digamos, de fluidos que descem do nosso perispírito para o nosso corpo ou não. Porque às vezes você pode até ter na sua programação kármica que você teria determinados problemas. A depender desse tipo de vida, aquilo fluido, ele desce, mas de repente ele não atua no seu corpo com a morbidade que seria esperada se você não tivesse alcançado um determinado equilíbrio. Então eu acho que tudo tem muito a ver, né? ô Silvio, oi, Oi, fale. oi, tô ouvindo? Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito o seguinte, que Hum, o nosso corpo, ó, quando a gente encarna, né? Encarna, ele é tipo uma bateria, entendeu? hum, Ele vem com um quanto ali, esse quanto de energia vital, ela é de acordo com a nossa programação, uhum, tá? Então, se você vive uma vida harmônica, e esse quanto é diferente para cada espírito, né? uhum. Para cada corpo. Então, se você gasta direito a sua bateria, você tem uma vida útil, né? Uhum. Mais longa. Mas você também pode gastar de uma forma não adequada e, vamos dizer assim, usar rapidamente a tua bateria, Isso. né? Assim, essa questão do ectoplasma também, eu vejo que o ectoplasma, no meu entendimento, é uma matéria transformada dessa tal de energia vital, entendeu? Pode ser. Que envolve tudo. É, um, é uma é uma energia vital manipulada, né, organicamente. Eu via, por exemplo, vários casos de cura de Jesus. Interessante é que Jesus se aproximava da pessoa ou mexia num barro, em algo orgânico, né, que acumulava a energia dele. Eu acho que ele era um médico que tinha essa capacidade também. O ectoplasma dele devia ser bem, bem forte, entendeu? Mas ele utilizava o ectoplasma das outras pessoas também, principalmente depois dele ter desencarnado. Assim, então ele, ao curar, muitas vezes ele perguntava: o que que você quer que eu faça? Tá entendendo? Ou seja, eu utilizava a vontade da pessoa e a matéria que ele doava para realizar a cura, Uhum. entendeu? Então era importante você querer, né? Ele te dava aquele reforço, né, biológico, que é o ectoplasma. Mas, e por isso que ele falava aquilo, né? A tua Tua vontade fé me te curou. curou. Uhum. Hã? A tua fé te curou. A tua fé, a tua vontade, né? Fé é É. vontade, a tua vontade te curou. Foi feita a tua vontade, filho. Tá aí, entendeu? Mas ele dava aquele quanto a mais, né? Por quê? Porque a pessoa, geralmente, quando fica doente, aquela pilhazinha dela ali Tá já diminuiu certo. muito, porque o cara não vive harmonicamente. Ele perdeu energia, energia vital, né? Isso. Então ele repunha, o médium de cura repõe aquele quanto que ele perdeu.
entendeu? Eu acho que o processo é mais ou menos esse aí, entendeu? Então, assim, é o médium de cura geralmente é aquele cara que, vamos dizer assim, é uma carregador de bateria, tá entendendo? Então, assim, da mesma forma que quando a gente está lá no céu, tem o passe, né? Aquele momento, né, da água fluidificada, né? A gente utiliza o pensamento, né? Estende a mão na intenção de doação, que isso representa uma intenção de doação, mas muitas vezes ali, entre assistência, então muita gente que exala esse fluido naturalmente, entendeu? Que ajuda no trabalho, né? Por isso que muitas vezes assim, pô, a gente fica triste, pô, tem pouco médium hoje. A espiritualidade vai se recorrer à própria assistência, né? Porque dentro da assistência, muitas vezes, tem uma pessoa ali que está exalando muito esse fluido, Uhum. entendeu? Que está sendo trabalhado. Às vezes a espiritualidade de antemão já sabe que, porra, hoje eu acho que só vai bater ali 4, 5 médios. O que eles fazem, eu acho? Pô, vamos direcionar fulano de tal que não estava querendo ir ao centro hoje, ele vai ter que ir. Aí a pessoa, de repente, do nada, sente aquela vontade de comparecer à casa espírita, né? Porra, cara, eu acho que hoje eu vou lá, faz tanto tempo que eu não vou. E vai lá. Por quê? Porque já sabendo de antemão que pelo livre-arbítrio de cada um a casa vai ser prejudicada, ele já pega o plano B, né? Porra, vamos lá pro planinho lá que não é médico da casa, mas ele vai trabalhar hoje sem que saber. Entendeu? Então acho que é mais ou menos assim que funciona, no meu entendimento. Tá certo. Gente, olha só, já são 9h11. Alguém quer falar mais alguma coisa só para a gente encerrar e botar música? Ficou tudo certo? Também, se não ficou, não tem mais Tudo tempo. certo. Não é nada certo, são só especulações, não tem nada certo. Não, eu só queria chamar a atenção, a questão da longevidade aí, para mim, ela tem outros valores também, tá? Por exemplo, o caso de Meimei. Meimei foi um espírito que desencarnou muito jovem, né? Uhum, Aqui, na existência que ela se chamava Meimei, uhum, entende? Por quê? Mas ela tinha já o objetivo de passar aquilo até para servir de exemplo também, coisa desse tipo assim. Então, a questão longevidade, eu acredito mais naquilo que o Chico Xavier nos avisava, assim, ó, procure aumentar a sua longevidade, porque a fila lá do outro lado está grande, pô. uhum. Tá certo. Né? Então é isso aí, gente. Eu falei muita bobagem hoje, vocês me desculpem e peço perdão também aí se eu mencionei algum ser equivocadamente, pô, mas com a melhor das intenções. Com certeza. Então tá, a gente só não ouviu a voz da Marlene, mas está tudo certo, né? Tudo certo. Oi? Nem da Sueli. Nada, nada